Boa noite, vereadora Eliane. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, população que assiste de forma presencial, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, 8 de novembro, nossos trabalhos estão iniciados. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está. A ata aprovada. Autoriza a leitura das matérias. Projeto de lei de número 15, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a cessão de servidores da administração pública municipal a órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e outros municípios e da outras providências. Lê só a parte de cima e uma. Eu. Projeto de número 15, de autoria do vereador Erivaldo Medeiros. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de pontos eletrônicos de frequência nos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e da outras providências. Emenda modificativa ao PL, suplementa a dotação orçamentária do anexo 11, LDO, das metas e prioridades aportada pela Lei de Diretriz Orçamentária Municipal de 2025, de autoria do vereador Francisco Moraes. Emenda modificativa aditiva, que suplementa a dotação orçamentária do anexo 2 da LDO das metas e prioridades aportada pela Lei de Diretrizes Orçamentária Municipal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo de número 16, de autoria do vereador Francisco Vieira Nunes. Concede o título de cidadão espinharense ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Adriano César Galdino de Araújo. Só comunicando aos senhores vereadores e à vereadora Eliane que foi lido apenas o cabeçalho e em seguida enviaremos para todos os senhores. Concluída a leitura das matérias, a apresentação das matérias, faculto a palavra para as considerações. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Quais são as matérias que vão ser analisadas hoje? Veja bem, sexta-feira próxima, feriado. Ficarão 2 sessões. Eu queria combinar com os senhores para a gente eu acho muito assunto para se resolver numa só sessão. Dia 29, a servidora Toinha vai estar ausente. Então seria bom a gente fazer um esforço e concluir esses trabalhos até o dia 22. Senhor presidente, eu sou a favor de votar essas matérias hoje. São matérias que não tem muito problema. E se Vossa Excelência quiser colocar em votação, a gente vota. Temos aí um projeto do Executivo que fala sobre, concede a cessão de funcionário público a outros órgãos. Temos o projeto do vereador Erivaldo,
que não é um projeto simples também, solicitando a obrigatoriedade de ponto eletrônico no município por um todo, que a gente sabe que até então só tem na Secretaria de Saúde, e o projeto abrange todo o município, o projeto do vereador Arivaldo. Tem as emendas do vereador Chiquinho, emendas ao orçamento, no meu entendimento, são as que pode ser que os senhores queiram discutir alguma coisa, verificar pelo menos. E tem o projeto do vereador Chico Coco, concedendo um título de cidadania, um projeto simples, que não tem nenhuma burocracia. Então, fica a critério dos senhores. Por mim, sem nenhum problema. Por mim, pode jogar todas as matérias, deixando o orçamento e a LDO por final. Se a gente quiser jogar em discussão, a gente começa já agora. Questão de ordem, senhor presidente. Boa noite. Eu acredito que são matérias importantes e algumas que impactam relativamente no quadro dos funcionários, né? Essa do vereador Ivaldo, a questão também desse do projeto do executivo, que eu acho que a gente mesmo que tenha o feriado no próximo final de semana, acredito que dia 22 dá pra gente sanar, ou então colocar em votação as menos, que tem algumas que a gente tem que estudar um pouco mais, né? Essa do vereador Chico e tal, que são matérias que a gente costuma sempre votar rápido, ou algum requerimento se tiver, mas tem algumas que é importante a gente saber o que vota, né? Obrigado. Só mais uma questão de ordem. Em relação a essa matéria do ponto eletrônico, a gente já está no final do ano. Eu acho que é matéria para ser discutida nessa casa no próximo ano, no início da nova legislatura. Mas é isso aí. Eu passou a eleição agora, punir funcionário com essas coisas. Tem que ver quem vai realmente ser penalizado, quem não vai, quem vai realmente bater o ponto. Eu sou a favor, se for para botar de secretário para cima, para bater o ponto, né? Então é meu pensamento. A matéria, para mim, é matéria para o próximo ano. Se ele quiser, de minha parte, ele retira. No próximo ano a gente discute. A matéria para ser discutida no próximo ano. A minha questão de ordem é em relação a isso aí. Eu queria, por favor, que os demais se manifestassem se são a favor de votação. E aí, em seguida, eu peço para ler na íntegra o projeto do vereador Arivaldo. Tem também a possibilidade de a gente, a sessão da sexta-feira, a gente fazer na quinta, né? Do jeito que a maioria decidir, a gente faz, sem nenhum problema. É questão de maioria. O plenário é quem decide. A questão de ordem eu vou dar. Na minha questão de ordem, eu sou a favor de votar as matérias, ficando só a LDO, o orçamento, para a última sessão aí. Vamos limpar a pauta, porque está muito congestionada, para não ficar tudo para a última hora. Quem for a favor, vota a favor. Quem for contra, vota contra. O projeto fica em tramitação. Minha proposta é não votar projeto que vai mexer com funcionário esse ano. A gente está praticamente no Natal, né, vereador Chiquinho? E vai mudar a legislatura, vai mudar os membros dessa casa. A gente teve 8 anos aí, ninguém nunca pensou nisso, e agora no final, depois de uma eleição, fica assim meio que complicado para o vereador, né? Até aqui eu tenho uma posição de 2 vereadores. Gostaria de ouvir os demais. Eu sou a favor de deixar em transmitação e a gente vê o que é que faz na próxima. Votar ou não. Vereador João, como pensa Vossa Excelência? Eu concordo com o que Salomão falou. Eu também concordo em deixar para a próxima, né?
Vereadora Eliane. Não, na verdade, estou falando desse aqui, mas o entendimento dessa presidência é que eu acredito que a gente, dando uma olhada nessas matérias durante esses 15 dias, na próxima reunião dá para votar tudo. Na próxima reunião não fica nada, a gente vota tudo e encerra. Se quiser colocar o título de cidadão, os requerimentos, a gente vota hoje. Requerimento não tem hoje. Coloca a matéria do vereador Chico. Então vamos combinar o seguinte, vamos colocar a matéria, o projeto de Chicoco, que é um projeto que praticamente não tem discussão, e os demais a gente estuda, analisa e vota, e coloca em votação no dia 22, só assegurando o vereador Erivaldo que o seu projeto também vai para votação dia 22, não fica nada. Até porque é um projeto que os efeitos são 60 dias depois de sua publicação. Então, a gente vota e coloca em votação e os senhores decidem. Está entendendo? Aí fica combinado assim. Depois do pronunciamento de Vossas Excelências, coloca em discussão o projeto do vereador Chicoco, coloca-se em votação e os demais, inclusive o orçamento, fica para o dia 22 e a gente limpa a pauta e encerra o período, em nome de Jesus. Combinado? Pronto, está facultada a palavra para os demais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, meu cordial boa noite. Em relação ao projeto apresentado pelo vereador Chicoco, eu sou favorável. Adriano é um deputado que ele tem muito carisma pelo povo de São José dos Pinhais, principalmente quando tem pessoas de nosso município internado no trauma metropolitano, sempre tem uma pessoa que está perto, sempre que solicitado, eles nunca negaram esse apoio. Então, eu acho que é uma homenagem justa, né? Ele tem um trabalho pela Paraíba e São José não pode ficar de fora. Eu sou favorável à matéria. Obrigado, Excelência. Continua facultada a palavra. Discussão do projeto, né? Já está na discussão do projeto Chico. Oi. Sobre o projeto de Coco. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, população que se faz presente, vocês que nos assistem pelas redes sociais, funcionários da casa, população que está na casa também. Então, parabenizar, né, o vereador Chico pela propositura. É um projeto importante. Muitas vezes a gente vota o título de cidadão aqui, muitas vezes não se dá o devido respeito. O título de cidadão há uma responsabilidade muito grande, porque é um documento oficial do município. E nada mais justo que a gente reconhecer o trabalho de algumas pessoas que são importantes, independente de ser ou não do município de São José dos Pinhais. O deputado Murilo Galdino, presidente Murilo Galdino não, perdão, o irmão do deputado Murilo Galdino, Adriano Galdino, é uma pessoa extremamente simples, é um parlamentar que vem desempenhando um trabalho muito importante na Assembleia Legislativa da Paraíba e vem desempenhando, juntamente com os pares, deputados que foram votados também aqui no município, emendas importantes foram destinadas para São José dos Pinhais, como também em serviço do governo do estado. Então é muito justa, vereador Chico. Parabéns. Eu fico muito gratificado em votar sim, presidente, numa propositura de tanta importância como um título de cidadão para uma pessoa que com certeza merece. Obrigado. Obrigado, Excelência. Mais alguém para discutir o projeto?
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, coloca-se em votação o projeto do Legislativo, projeto número 16, que concede título de cidadania ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino. Como vota o vereador João Lúcio? Sim, por favor. Vereador Erivaldo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Salomão. Vereador Chico, o autor do projeto. Voto sim. Vereador Chiquinho. Vereador Netinho. Voto sim. Vereadora Eliane. Projeto aprovado, segue para a sanção. Senhor presidente, a questão de ordem. Em relação a esse projeto que cede os funcionários, tem como a secretária da Câmara ler para a gente ver se pode analisar ele hoje ou não, porque a gente sabe que existem alguns funcionários da Prefeitura emprestados a outros municípios, órgãos do Estado, e não existe uma lei que regulamenta esses assuntos. É uma coisa importante, existe em todos os municípios, e São José de Espinhara não pode ficar de fora. É uma coisa importante, não vai causar prejuízo ao município, né? E eu acredito que é de interesse de todos nós, se Vossa Excelência não fizer questão, que seja lida a matéria. Se não tiver nada que prejudique, a gente analisa e pode ser que bote hoje também. Nenhuma objeção será lida. Queria só que os senhores assinassem aí esse projeto assim que concluir, será feita a leitura. Por favor, Tonhão, leia. Projeto número 15. Projeto de número 15, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a cessão de servidores na administração pública municipal a órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e de outros municípios e da outras providências. A cessão de servidores da administração pública municipal a órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e de outros municípios passa a vigorar a ser disciplinada por esta lei. Para os efeitos desta lei, considera-se, primeiro, cessão, ato discricionário autorizativo pelo qual o servidor, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a administração pública municipal, passa a ter exercício em outro órgão ou entidades dos poderes do município, da União, do Estado e de outros municípios. Cedente, o município de São José de Espinharas. Cessionário, o órgão ou entidade onde o servidor irá exercer suas atividades. Artigo 3º. O servidor público municipal poderá ser cedido a outro órgão ou entidade dos poderes do município, da União, do Estado e de outros municípios, desde que observado o interesse público nas seguintes hipóteses. Primeiro, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Segundo, para atender às situações previstas em leis específicas. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, a cessão será autorizada com prejuízo
de vencimento cabendo o ônus da remuneração do servidor ao órgão ou entidade cessionária, sendo também de responsabilidade desse órgão ou entidade. Primeiro, o custeio da contribuição previdenciária devida pelo cedente. Quarto, não haverá cessão sem o pedido do cessionário, a concordância do cedente e a concordância do servidor cedido. Quinto, o processo de solicitação de cessão de servidor terá início com o expediente do órgão ou entidade interessada e deverá ser instruído com os seguintes elementos. Primeiro, informações fornecidas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos que permitam aferir se o órgão ou entidade cessionária tem política ou prática de reciprocidade em relação a eventuais pedidos de cessão do servidor ao município de São José de Espinharas. Segundo, manifestação conclusiva do dirigente do órgão de lotação do servidor quanto ao impacto da cessão para a força do trabalho. 3. Manifestação do secretário municipal, titular da pasta a que pertence o órgão de lotação do servidor, evidenciando a existência de interesse público na cessão. Sexto, a cessão de servidores está autorizada pelo prefeito municipal e concedida pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogada por solicitação do órgão, entidade cessionária devidamente justificada e anuência da administração municipal. Parágrafo único. A cessão de servidor para órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal ou de outros municípios será efetivada mediante portaria. Artigo 7º. Somente servidores ocupantes de cargo efetivo ou de emprego público permanente poderão ser cedidos, ficando vedada a cessão de servidores. Primeiro, que estejam em estágio probatório. Segundo, ocupantes de cargo em comissão. Terceiro, contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 8º. A sessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, do órgão ou entidade cessionária ou do servidor cedido. Inciso 1º. O retorno do servidor, quando no interesse do município de São José de Espinharas, será realizado por meio de notificação ao órgão ou entidade cessionária e ao servidor cedido. Inciso 2º. Encerrada a sessão, o servidor deverá apresentar-se imediatamente ao seu órgão de lotação, sob pena de caracterização de falta injustificada. Artigo 9º. Caberá ao órgão ou entidade cessionária comunicar mensalmente à Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas a frequência do servidor cedido, bem assim quaisquer ocorrências funcionais. Artigo 10. Cabe à Secretaria de Administração e Recursos Humanos manter atualizadas as informações relativas à situação funcional do servidor cedido, inclusive férias, licenças e afastamento previsto na Lei Complementar número 184, de 3 de setembro de 97. Artigo 11. Aplicam-se às disposições desta lei as exceções em curso da data de sua entrada em vigor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de São José de Espinharas, Prefeito Constitucional Antônio Gomes da Costa Neto. Obrigado, Toninha. Feita a leitura, fica aí a critério dos senhores se coloca ou não em votação, discussão e votação. Eu sou a favor da matéria, porque na prática isso já acontece em São José de Espinharas, de forma verbal, né? Então, a gente está apenas regularizando uma situação que já existe. Tem diversos servidores de nosso município à disposição de outras prefeituras, de outros órgãos. Então, não vai onerar
Eu sou favorável que a gente analise e volte a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Não. A princípio parece ser uma matéria interessante por algumas situações que alguns servidores já acontecem, como o vereador Salomão falou. Mas vamos deixar para votar no dia 22, Salomão, porque tem alguns artigos aí que a gente tem que analisar, né? Para depois votar uma coisa aqui e depois arrumar problema lá na frente, né? É importante que a gente veja essa questão para não estar prejudicando nenhum servidor, né? Mas é interessante. No primeiro momento é interessante, mas é bom que a gente leia o artigo por artigo para saber o que está votando direitinho, né? Concordo, então. O presidente vai nos enviar essa semana para a gente analisar melhor, né, presidente? Mais alguém? Mas dizer que também sou favorável, porque foi bem claro aí, né? Como o Salomão falou, Salomão já na mudou. prática já existe. Salomão já mudou, já está de Não, acordo. eu estou dizendo, ele pediu para analisar melhor Uma semana. o tempo que ele pediu, né? Mas Não, na eu tô prática dizendo. já existe. É Então isso aí que eu tô tem dizendo. muitas pessoas que Por mim- precisam disso aí, né? A gente sabe que é uma situação que vai legalizar É a situação alguns casos, desses né? profissionais E a que- gente sabe que isso é totalmente legal e que pode ser feito. E Então, que não vai onerar a folha do município. Tem agora, mais essa, né? a gente tem que ver também, olhar bem direitinho, né? Então, Porque, de qualquer forma, vai existir um impacto. Então, e vai ter que contratar um novo servidor, né? Então, eu acho que era melhor a gente estudar isso. É minha opinião, né? Claro que a maioria é quem vai dizer. Vai estar aqui. Pode dizer aí que eu vou anotando aqui. Netinho, diga aí. Dia 22, né? A gente volta já, melhor que já tá mais ou menos tempo. Mas dia 22 dá pra votar tudo. Dia 22 mesmo. Dia 22 a gente lê para a pauta aí. Pronto, então fica combinado para o dia 22, Pronto. tá certo? Certo. Só reforçando que dia 22 a gente precisa fazer todos os trabalhos, né? Para que a gente não deixe nada para depois. E se em dezembro aparecer alguma sessão extraordinária, eu acredito que essa casa não vai se negar em nenhum momento, como nunca se negou. Ok? Certo. Fica facultada a palavra para os senhores por 15 minutos. Autoriza, presidente. Autoriza. Autoriza. Sim, sim. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Eliana, a todos que estão presentes na casa e a todos aqueles que assistem através das redes sociais, né? Quero agradecer aos colegas pelo voto do rito de cidadão ao nosso deputado Adriano Galdino. Seria justo, né? Porque em várias cidades ele já está tendo esse título, recebendo esse título de cidadão, né? Aí eu acho justo ele também ter esse título aqui em São José Pinhara, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, excelência. A palavra continua facultada. Presidente, permissão para... novamente, boa noite, senhor presidente, e a todos os colegas. Bem, eu queria apenas falar um pouco em relação às duas propostas, né, que eu coloquei aí, protocolei hoje, que são emendas modificativas aditivas em relação ao orçamento. Basicamente, eu quero assegurar, diante do orçamento, que é uma propositura que nos dá esse direito de propor, né, emendas que possam impactar realmente nas benfeitorias que o Poder Público Municipal possa fazer com os munícipes. Eu coloquei uma emenda que destina um valor para a aquisição de um caminhão compactador para o município, né? Eu acho que é
É uma propositura muito interessante. Haja vista que a gente ainda não tem, o município de São José dos Pinhais não tem um caminhão compactador de lixo. E esse caminhão vai ser muito importante, não só para fazer, né, o recolhimento do lixo da cidade, mas também pode-se trabalhar também nos municípios, né, em relação à zona rural. Existem muitas comunidades rurais que precisam, a exemplo de Cajazeiro, dos assentamentos, e muitas vezes a população descarta seu lixo irregular. E esse caminhão compactador vai dar esse suporte para que a prefeitura possa fazer essa limpeza, não só na cidade, mas também na zona rural. Então, uma das minhas propostas é a aquisição de um caminhão compactador de lixo. A outra proposta, a emenda modificativa, aditiva, é para a aquisição de um carro-pipa, um caminhão-pipa para o município. Como bem sabemos, o município aí teve grande dificuldade, né, porque por um tempo perdeu a questão da operação pipa e, infelizmente, tivemos que, acredito que o carro que está dando suporte é um carro alugado e está dando suporte, mas não comporta. Então, não dá toda a cobertura que o Exército vinha dando. Então, acredito que se o município conseguir a aquisição de mais um caminhão-pipa, será de grande valia para o município, haja vista que nós moramos no sertão. Esperamos que seja um ano chuvoso, mas se assim não for, Deus nos livre disso, mas se assim não for, precisaremos muito, né, do transporte de água, não só para a cidade, mas também para comunidades rurais, que é quem mais sofrem com a questão do abastecimento de água. E eu quero parabenizar o município, né, pela conquista do selo Unicef. O selo Unicef foi uma conquista que há vários e vários anos o município vem tentando pleitear. Graças a Deus, né, com o esforço da própria gestão, de colaboradores também, do Conselho Tutelar, enfim, é uma rede de serviços e conseguiu, né, essa conquista, que é o selo Unicef, que vem de encontro a dar um suporte melhor aos nossos jovens e as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, meus parabéns a todos aqueles que estão diretamente ligados a essa conquista, que tenhamos aí uma melhor qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Por enquanto, Excelência, são essas minhas palavras. Boa noite a todos e muito obrigado. A palavra continua facultada. Não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.